Agora, um mistério cheio de detalhes que o Brasil ainda tenta entender. Henri, de 4 anos, passa mal no apartamento onde mora com a mãe e o padrasto. O pai ficou o dia todo com o garoto e garante que ele estava bem. O laudo no corpo dessa criança, entretanto, mostra lesões sérias. O que causou a morte de Henri? Com exclusividade, Cabrini entrou no quarto onde o menino foi encontrado e entrevistou a mãe e o padrasto de Henri. Tudo em busca de respostas sobre o que aconteceu naquela madrugada. Investigando a morte do menino Henri. Depoimentos exclusivos, repletos de emoção. Não existe assassinato, Cabrini, pelo amor de Deus. Era meu filho, meu único filho. Personagens centrais que quebram o silêncio. Quando foi até o quarto, ela estava deitada na cama desesperada, sentada na cama desesperada, com o Henri aqui. Ela falou que está respirando mal, tá com extremidade gelada. E respondem as perguntas mais desafiadoras. Como médico, o senhor poderia ter feito mais? E a senhora não encobriria alguém? Nunca! As peças de um quebra-cabeça. Existe algo que a senhora esteja ocultando? O delegado me interrogando por 9 horas. Eu falei tudo, detalhadamente, minuciosamente para ele. Acidente doméstico ou crime bárbaro? A multiplicidade dessas lesões fala muito a favor de um espancamento. E um suposto acidente doméstico teria provocado lesões tão graves, lesões mortais. Não foi 1, nem 2, nem 3 legistas, 6 legistas sendo analisados. Todos os legistas totalmente descartando essa hipótese. Não é a hipótese apenas de um pai. Aquilo ali não pode ter sido um acidente doméstico. Qual o papel da mãe? A senhora fez tudo possível para salvar a vida do seu filho? Tudo possível, tudo. E eu faria muito mais. Daria meu sangue das minhas veias para ele, eu daria meus órgãos para ele, eu teria me jogado por ele, eu teria caído por ele, eu teria morrido por ele. Qual o papel do padrasto e vereador do Rio? Ao examinar a criança, o senhor observou ferimentos graves? Eu não examinei a criança, eu botei a mão na extremidade dele. Ele estava gelado, olhei ele respirando mal e resolvi levar ao hospital. Pela primeira vez, o revelador acesso ao local dos acontecimentos. Esse é o cenário dos acontecimentos que culminaram com a morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos. Estamos no apartamento em um condomínio de alto padrão, alugado pelo casal, o vereador Dr. Jairinho e a mulher dele, Monique Medeiros, a mãe de Henri. O caso da morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos, em um apartamento de um condomínio de luxo no Rio, estremeceu o país e repercutiu até fora dele. A pergunta que o Brasil faz nesse momento é: estamos diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Eram 7h30 da noite do domingo, 7 de março, quando o pai do menino, o engenheiro Leniel Borel de Almeida, deixou o filho Henri sob os cuidados da ex-mulher e mãe da criança, a professora Monique da Costa e Silva de Almeida, e do padrasto, o vereador e médico Jairo Souza Santos, uma das figuras mais famosas da política do Rio, conhecido como vereador Doutor Jairinho. Na tarde desse sábado, com autorização de Monique e do Doutor Jairinho, tenho acesso ao condomínio luxuoso em Jacarepaguá e, por fim, ao apartamento do casal. O que de fato aconteceu aqui? Esta é a sala onde o casal relata ter começado a assistir uma série de TV. Segundo contam, depois de um determinado momento, eles vieram continuar a assistir a série no quarto de hóspedes, que fica aqui. Contam que adormeceram e então despertaram e a mãe decidiu caminhar até o quarto principal, onde estava a criança. Ela relata ter encontrado Henri caído aqui, de olhos arregalados, mãos e pés gelados. O que, afinal, determinou a morte da criança? Qual é a verdade? Horas depois,
estou em outro apartamento, o do advogado do casal. Estou à espera das mais importantes entrevistas. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Aí estão eles, Monique Medeiros e o vereador Dr. Jairinho. Eles vivem juntos há 3 meses. Qual a expectativa de vocês para essa entrevista? Vai ser a primeira que vocês vão dar desde os eventos, desde os acontecimentos. Que a gente mostre toda a verdade, vamos contar todos os detalhes, vamos falar tudo que o senhor quiser perguntar para a gente está aqui para mostrar a verdade. Tem alguma restrição daquilo que eu não devo perguntar? Vontade, pode ficar à vontade. Não tem censura nessa entrevista? Não, pode ficar à vontade. Proponho regras para ouvir o relato de cada um. Para esclarecer os acontecimentos, seria interessante que as entrevistas fossem individuais. Vocês concordam com isso? Claro, compreendo. O senhor concorda com isso? Concordo, claro. Condições aceitas. Monique vai começar a falar. Quem é a Monique Medeiros? Como é que a senhora se descreve? Eu sou uma professora, uma mãe de uma criança maravilhosa, sou filha de uma família maravilhosa. A senhora era uma boa mãe? O que o Henry significava exatamente para a senhora? Ele é tudo para mim, tudo, completamente tudo. Ele era minha vida, minha prioridade, número 1. O filho era a coisa mais maravilhosa que existia na face da terra para mim. Ele era tudo de verdade, tudo. Ele era tudo. Era ele, era a criança mais doce do mundo. Era o menino mais gentil do mundo, educado, dócil, carinhoso. Meu filho era a coisa mais maravilhosa desse mundo. Dentro do imóvel sofisticado, lembranças do menino e tudo relacionado a ele. Estamos entrando agora no quarto infantil do apartamento. Segundo a mãe Monique conta, nem sempre Henry dormia por aqui. Esta é a cama dele, ao lado a cama que era usada pelo filho do vereador Dr. Jairinho, de 8 anos. Nós encontramos muitas marcas da criança por aqui. Os brinquedos de Henry, muitos brinquedos. Os trabalhinhos da escola infantil, desenhos, pinturas. Uma vida tão prematuramente interrompida. E aqui nós vemos as roupinhas de Henry. Os calçados. Inevitável pensar por que tinha que ser assim. Procura observar cada detalhe, em cada canto. Aqui na porta da geladeira encontramos a programação da criança. De segunda a sexta, das 7h20 às 11h40, escola. Terça e quinta, das 18 às 19 horas, escolinha de futebol. Quarta e sexta, das 16h30 às 17h, natação. Terça, aula experimental de música, às 15 horas. E ainda verificar judô e inglês. As fotos que tem, todas as fotos que tem dele na piscina eram do meu celular. Quem levava era eu. Eu que levava para a escolinha de futebol e torcia para ele fazer gol. Era eu. A noite de domingo leva a madrugada de segunda-feira, 8 de março. O pequeno e carismático menino vive seus últimos momentos. O que aconteceu exatamente naquela madrugada de 8 de março? Era o final de semana do Daniel, meu ex-marido. E quando foi por volta de umas 6 horas da tarde, o Daniel me ligou dizendo que ele não queria ir embora, ele estava chorando. Eu falei, Daniel, traz o Henry antes de anoitecer, para a gente dar um passeio com ele, que era um domingo. Aí ele, tudo bem. Quando foi umas 8, 7 e pouca da noite, ele chegou lá em casa, no portão do condomínio, e eu cheguei, ele estava chorando muito, tinha acabado de vomitar. Ele estava atormentado, ele estava atordoado, gritando, chorando muito. E aí
Fui, peguei ele no colo. Falei, filho, calma. Por que ele estava chorando? Ele sempre que voltava da casa do pai, ele voltava atormentado. Ele vinha com comentários que não eram comentários de criança. Ele falava coisas que não eram palavras de criança para mim. Eu acredito que tinha uma certa alienação parental. Eu acho que ele falava, meu ex-marido, a gente não teve um término de relacionamento bom. Por quê? Porque ele tinha muito ciúme. E a senhora consegue voltar no tempo e imaginar a senhora subindo com a criança em direção ao apartamento? Sim. Eu peguei o Henri, acalmei ele ali embaixo na padaria. Eu lembro que estava chuviscando. Eu cheguei a encontrar o Jairinho na porta do elevador antes de subir, porque a gente ficou um tempo ainda para eu acalmar ele nessa parte de parar de chorar, né, para ele não estar chorando. Quando eu cheguei em casa, perguntei se ele queria jantar, se ele queria tomar uma massa, se ele queria um suco. Ele falou que não queria, que ele queria descansar. Aí eu fui, peguei ele, fui até o banheiro, pro quartinho dele, dei um banhozinho nele. E aí ele falou que ele queria dormir no meu quarto. Mas não era porque era aquela noite. Ele sempre dormiu comigo. Os depoimentos e as imagens internas ilustram a versão de cada um, de Monique e do padrasto. A Monique desce para pegar o Henri como habitualmente faz, né? Às vezes ela vinha, fazia mamadeira ou dava banho nele, alguma coisa nesse sentido, colocava para dormir. E aí foi o que ela fez. Mas ela voltou e disse que ele pediu para dormir, que estava querendo dormir, que estava com sono. E ela volta para poder nós prosseguirmos vendo televisão. E assim continuamos vendo essa série. Vendo a série, continuando, prosseguimos vendo a série. E nesse sentido, 2 ou 3 vezes ele acorda à noite. Ele sempre acorda à noite, né? Mas ela prontamente, ela fica sentada, sempre alerta nesse sentido de estar amparando. Nós decidimos ficar no quarto de casal. Acho que o senhor teve a oportunidade de olhar. Tem 3 quartos, né? Tem um quartinho dele, tem um quarto de casal e tem um quarto de hóspede, que tem uma cama de casal também, né? Então nós decidimos deitar nessa cama de casal e acabar de ver a série ali. Áudio e imagens inéditos do pequeno Henri são mostrados pela mãe. E a senhora o colocou para dormir que horas, mais ou menos? 7, eu tenho foto até, uma foto, a gente tirou uma foto, botou no grupo da família, e mandei até pro Leniel na hora, que ele estava sorrindo, uma foto sorrindo. O senhor disse que tem uma foto e tem um áudio. Tem a foto, 7 de março, 19h54, eu e meu filho sorrindo na cama, antes de dormir, e depois o áudio dele, meu irmão que me mandou até, foi pro grupo da família. Davi. Boa noite, Davi. Ame os meus anjinhos e com Deus. A gente te ama. Beijo. Saudades de vocês. Beijo muito, muito grande no coraçãozinho de vocês. Boa noite. Boa noite. Tava tudo bem. Ele me deu boa noite, falou que me amava, ele era muito carinhoso. Sempre dizia que eu estava linda. Sempre dizia que me amava. Sempre pedia historinha. Eu contava infinitas histórias para ele. Histórias sem fim. E a dormia, batia no bumbumzinho dele todas as noites. Todas as noites ele dormia comigo. As questões mais polêmicas vão sendo tratadas. Quando a senhora deixa o quarto, ele estava adormecido? Dormindo, sim. E no quarto de hóspedes, vocês continuaram assistindo a série na TV? Televisão, e a gente continuou assistindo. Só que o Jairinho, eu estava recostada, o Jairinho logo em seguida dormiu e eu fiquei assistindo ainda um pedaço da série até cochilar. E aí, por volta de umas 3 e pouca da manhã, mais ou menos, eu despertei.
E ela, lembro dela me acordando. Amor, acorda porque... Agora vamos pro nosso quarto. Eu levanto e vou no banheiro. Ele levantou, foi ao banheiro e eu fui direto pro quarto. Aí quando eu abri a porta do quarto, eu vi o Henri deitado no chão. Gelado. Frio. Peguei meu filho, botei na cama, em cima da cama. Aí eu já estranhei, mas eu peguei as mãos dele e a mão e o pé dele estava muito geladinho, as mãos e os pés. Aí eu gritei pelo Jairinho, falei, Jairinho, pelo amor de Deus, vem aqui, corre aqui. Aí ele foi, correu, falei assim, Henri tá gelado. Aí ele falou assim, pega uma manta, ele não tá respirando bem, Monique, vamos pro hospital agora, correndo. Ele foi, enrolou o Henri numa manta, eu peguei meu filho no colo, fomos correndo, botei a roupa que tava em cima do pijama, botei qualquer roupa, de chinelo, saímos correndo pelo elevador. O senhor acordou com o chamado da sua mulher ou com algum barulho que o senhor tem ouvido? Não escutei barulho. Acordei com ela me chamando, me despertando para poder ir pro quarto. E eu entro no banheiro. E ela? E ela vai pro nosso quarto. E ela me chamou alto, né? Me chamou meu nome alto. E eu fui até o quarto. Quando eu fui até o quarto, ela estava deitada na cama desesperada, sentada na cama desesperada, com o Henri aqui. Ela falou, tá respirando mal, tá com a extremidade gelada e tudo mais. E eu imediatamente botei a mão na mãozinha dele, ele estava realmente gelado. E assim, o meu sentido foi naquela hora de... eu falei, Monique, vamos socorrer logo, vamos ver o que está acontecendo. Eu tive a sensação dele ter broncoaspirado, alguma coisinha, né? Porque eu olhei, estava com a boca aberta. Eu falei, Monique, ele está realmente passando mal. Vamos levar no hospital. A senhora ouviu ou não um barulho no quarto principal? No quarto principal eu não escutei. É verdade que a senhora teria dito a uma médica no hospital, depois que a senhora teria ouvido um barulho? Eu estava completamente em estado de choque, porque eu tinha acabado de levar meu filho para emergência. A senhora não se recorda disso, de ter dito isso? Não me recordo de ter falado isso. Mas pode ter dito? Posso ter dito que houve um barulho, não do meu filho. Mas nesse momento a senhora não se recorda de nenhum barulho? Não me recordo. Dele, não. Me recordo do barulho da televisão. Ao examinar a criança, o senhor observou ferimentos graves? Eu não examinei lesões? a criança, eu botei a mão na extremidade dele. Ele estava gelado, olhei ele respirando mal e resolvi levar ao hospital. Por que não examinar a criança ali? Porque eu achei que ele estava passando mal e seria mais eficaz. E não queria perder tempo para poder ter a oportunidade de levá-lo ao médico. Porque eu achei que ele tinha engolido alguma coisa, ou broncoaspirado. Enfim, foi essa a minha percepção. Eu achei que no hospital seria algo mais eficaz. Como médico, o senhor poderia ter feito mais? Cabrini, com certeza não. Eu acho que levar ao hospital seria a melhor solução. O trajeto ao hospital. Entramos no carro correndo. Ele falou assim, Monique, vai fazendo respiração boca a boca nele até chegar no hospital. A senhora detectou algum ferimento? Não, nenhum. No carro, quem foi dirigindo? Fui eu dirigindo. E ela com a criança? Eu dirigindo, ela no colo, ele no colinho dela. Nós fomos no meio do caminho, mas eu tinha certeza, a única certeza absoluta que eu tinha é que a gente ia trazer ele de volta. Por quê? Porque é inimaginável a gente não levar ele para o hospital e não trazer ele de volta. Inimaginável isso acontecer. O que o senhor está pensando nesse momento, desde que o senhor está emocionado? Que eu queria que ele tivesse voltado com a gente, não queria estar passando por isso que a gente está passando agora. O caminho até o hospital é um caminho curto. Trajeto rápido. Sim. Quanto tempo aproximadamente? Eu vou chutar, mas menos de 10 minutos. Correndo do jeito que eu fui, menos de 10 minutos. Os bastidores entre enfermeiros e médicos. E aí, nesse momento que eu vou, que eu entro no hospital já, e que eu entro dentro da emergência, já tem, sei lá, 4 profissionais de saúde em cima dele, depois 6, depois 8, enfim. Eu vi naquele momento que estava grave, né? E eu tô vendo a Monique nervosa pedindo para eu fazer alguma coisa dentro do hospital. E eu tô vendo que o menino tá grave. Por assim, as 2 horas mais horríveis da minha vida. O senhor se lembra da Monique ter contado a uma médica que a criança teria caído na cama? Que a criança tenha caído na cama? Dela ter contado isso no hospital? Não me lembro.
A senhora se lembra da primeira vez que perguntaram à senhora o que tinha acontecido? Porque o seu filho estava daquele jeito? Várias pessoas perguntaram, o que aconteceu? As pessoas, o que aconteceu? Aí eu falava, gente, eu peguei ele no chão, eu nem lembro o que eu falei ao certo. Porque assim, eu estava apavorada. O que eu queria não era responder o que tinha acontecido, era que alguém me desse meu filho de volta, respirando. O pai da criança me recebe. Ele está revoltado. Esse é o engenheiro Leniel Borel de Almeida Júnior. A Monique fala em alienação parental feita pelo senhor. Como é que o senhor recebe isso? Nunca, nunca. O que o Henri me falava, eu sei o que o meu filho falava, entendeu? Antes de o fato ocorrer, na quarta-feira, eu ligo pro meu filho. O meu filho relata de que, papai, eu não quero mais ficar com a mamãe, não quero ir para casa da mamãe. Eu falei, filho, mas por quê? Ah, porque lá é chato. Mas o que foi, filho? O que é chato? Perguntas que qualquer pai falaria, porque uma criança estaria falando aquilo. E, não, é porque o tio me machuca. E a avó estava do lado, a babá estava do lado. O que o seu filho relatou ao senhor sobre o comportamento do vereador Dr. Jairinho? Que eu questiono como pai, filho, o que é, filho? O que ele te machuca? Ele fala assim, papai, ele me dá abraço muito forte. Você fala com o tio? Eu falei, sim, filho. Na mesma hora eu pego o telefone, ligo para a Monique, o Henri está falando que o tio machuca. O que está acontecendo? Ela falou, não existe isso. E a única coisa de anormal no dia, no sábado, eu pego o Henri e vejo uma marquinha no nariz, como se fosse um arranhão forte, né, com um vermelho, como um sangue pisadinho. Pergunto para ele, filho, o que é isso? Como é que foi isso? Ele não sabia explicar, entendeu? Não sei se ele não sabia explicar porque estavam falando para não falar ou alguma coisa que ele realmente, a criança não sabia interpretar isso, entendeu? Em que condições o senhor entregou seu filho naquele domingo? Cabrini, a única coisa que eu sei nesse final de semana é que ele não falou nenhuma nem duas vezes, ele falou N vezes que ele não queria voltar, ele não queria ir para a mãe. Fisicamente, como é que ele estava? Inteiro, muito perfeito. Nenhum tipo de problema? Nada. Físico? Nada. Eu faço um vídeo até na tarde, né? Ele fez esse vídeo para mim, é um dos últimos vídeos que ele me deu de presente. Eu até postei esse vídeo. Onde é que ele estava nesse vídeo? Ele estava na minha cama. Ele faz um vídeo, né, muito ativo, brincando, se contorcendo. Então, assim, sem reclamar de nenhuma de dor. E para o senhor, nesse momento, essas agressões que ele relatava eram fantasias infantis? Nesse momento? Ou fato? Nesse momento eu só posso tentar querer que isso seja investigado. O que chamou mais sua atenção? O que me chama mais atenção é a sequência de fatos, né? Você entregar o seu filho bem, um menino saudável, cheio de vida, e horas depois, muito poucas horas depois, você encontrar o seu filho morto, sem explicação. O senhor considera a sua ex-mulher Monique uma boa mãe? Sim. A Monique era uma boa mãe. Ele gostava da mãe, amava muito a mãe, mas esse novo lar ele não queria e esse tio, ele tinha esse tipo de reação. Tu acha que ela seria capaz de proteger o atual companheiro? Cabrini, não sei. O laudo pericial mostra que o menino Henri teve diversas lesões. O exame aponta infiltração hemorrágica em várias regiões da cabeça, além de grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita e contusão pulmonar, principalmente no lado direito. Também foram encontradas no abdômen múltiplas equimoses, que são manchas roxas normalmente relacionadas a traumas. A conclusão do laudo é que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática provocadas por ação contundente. A senhora tem consciência que, dependendo dos resultados das investigações, a senhora pode até ser presa? A senhora sabe disso? Eu sei dos riscos, infelizmente, mas eu não sou culpada. Isso eu posso lhe garantir. Estamos diante de um acidente doméstico ou de um assassinato? Eu tenho certeza absoluta, diante de Deus, que o assassinato não foi. O senhor aceita a explicação de que um acidente doméstico teria causado a morte do seu filho? Que tipo de acidente doméstico, Cabrini? Que tipo de acidente em casa possa acontecer com uma criança? Uma queda, como eles alegam? Como eles aventam?
foi algo muito agressivo, algo que não é feito numa própria queda de cama impossível, né? Qual é a sua suspeita? A minha suspeita é que o menino possa ter sido agredido. Para o senhor, seu filho foi assassinado? Aí, Cabrini, eu deixo para a polícia investigar, tá? Porque... A sua suspeita disso? Natural não foi e algo muito agressivo foi. Peritos afirmam que as lesões encontradas no corpo de Henri não poderiam ter sido causadas por uma queda da cama. Mesmo que fosse uma queda um pouco mais, numa distância um pouco maior, não teria a característica de multiplicidade de lesões em diversos órgãos, em diversos sítios, em diversos segmentos. No máximo, poderia haver uma contusão de um local específico. Tem lesões de natureza contundente, com energia suficiente para produzir uma laceração hepática. Tem que ter uma energia, uma violenta energia. Para os especialistas, é muito provável que as lesões possam ter sido provocadas por agressão física. Não é uma certeza, não é uma constatação, mas uma suspeita importante. A multiplicidade dessas lesões fala muito a favor de um espancamento. Isso pode ter sido socos, cotoveladas, chutes, né? A princípio não foi verificada a presença de nenhuma marca que indicasse um instrumento específico. Doutor Jairinho, peritos afirmam que uma queda da cama não causaria essas lesões. Como é que o senhor vê esse tipo de opinião, essa constatação? Eu já vi perito falando uma coisa, os peritos falando outras. Enfim, eu falei para o senhor, a medicina não é uma ciência exata. É preciso que entender a dinâmica do quarto, a dinâmica da queda, a extensão das lesões. É algo assim, que tem algo tão complexo para a gente fazer qualquer pré-julgamento que é precipitado, sabe? É precipitado. A senhora tem consciência do dilema que nós temos nesse caso? Como um acidente doméstico poderia causar ferimentos tão graves? Essa é a pergunta mais importante aqui. A senhora tem consciência disso? Tenho consciência, Cabrini. E eu, inclusive, depois disso tudo, porque eu ainda não consegui viver o meu luto de fato, porque começaram todas as insinuações e dedos apontados para mim injustamente. Eu li também que 27%, 26% de acidentes domésticos levam à morte, infelizmente. Então, hoje, quem está me assistindo, as mães que estão me assistindo sabem que é impossível matar um filho. Isso não existe. Uma mãe não mata um filho. Uma mãe não encobre alguém que mata o seu próprio filho. Existem mães que matam seus filhos. Eu não conheço esse tipo de mãe. São casos raros, mas existem. Eu não conheço. Eu não conheço esse tipo de mãe. Eu não conheço esse tipo de crueldade. Eu não conheço esse tipo de crueldade. O que o senhor quer deixar claro? De que o meu filho era perfeito, estava perfeito, e a gente quer que isso seja esclarecido, tá? Do que aconteceu com o Henri. Existe uma nuvem cinzenta para mim entre as 19 horas e as 4 horas da manhã. Eu queria saber o que aconteceu com o meu filho. Quando a polícia chegou para fazer a perícia do local da morte, o imóvel já tinha sido limpo por uma funcionária do casal. Sem se identificar, ela garante que não percebeu nada de estranho no apartamento. Eu entrei, vi as luzes acesas, não tinha ninguém em casa. Eu fui fazer meu serviço de normal. Arrumei tudo. E quando foi por volta de umas 10 e um pouquinho, ela me ligou dando folga. A mulher também diz que nunca viu nenhum problema no relacionamento da mãe e do padrasto com o menino Henri. Sempre bem carinhosa com ele. O que ele pedia, ela fazia. As poucas vezes que eu vi os três juntos, eles estavam super bem. A babá de Henri prefere não mostrar o rosto. Ela garante que jamais viu qualquer marca de agressão no menino. Eu nunca encontrei nenhum arranhão, nenhum rosto no Henri. Todas as vezes que eu dava banho, todas as vezes que eu cuidava, ele nunca reclamava de dor, de nada, de
sentia aqui um arranhão, nunca. E olha que ele era bem branquinho. Na educação que a senhora dava ao Henri, a senhora costumava castigá-lo? Nunca. Meu filho, jamais. Alguma vez a senhora chegou a bater? Nunca bati no meu filho. Nunca nessa vida. Meu filho só tinha amor. Meu filho só conheceu o amor. Isso jamais aconteceu? Jamais aconteceu. Nunca bati nele. Qual era a sua relação com o Henri? Excelente. É boa. A relação com ele é a melhor possível. É uma criança que, de 4 anos de idade. O menino só traz alegria. Em algum momento o senhor chegou a se irritar com ele? Algo assim? Não tem como, Cabrini. Eu sou pai de 3 filhos. Eu tenho um filho de 24 anos de idade, uma de 14 e um de 8. Já passei por tudo que criança faz. Ninguém que tem 3 filhos sabe o que criança como é que a criança age, como é que ela faz. Como é que você vai se irritar com uma criança? Quem que se irrita com uma criança? Estando aqui no quarto onde a mãe relata ter encontrado Henri, é inevitável discutir possibilidades, teorias. Esta é a cama, uma cama relativamente alta. Até que ponto Henri poderia ter caído daqui? Ou ainda a cadeira de balanço? Ou a mesa e logo acima a estante? Até que ponto o menino conseguiria escalar essa estrutura? Tudo isso está em discussão. Tudo isso está sob análise. Esse é André França Barreto, o advogado do casal Monique e doutor Jairinho. Doutor André, os peritos duvidam que um acidente doméstico possa ter provocado lesões e ferimentos tão graves, tão importantes. Diante disso, como é que o senhor pretende defender os seus clientes? Bom, obrigado pela pergunta. Tem considerações importantes nessa sua afirmação. Primeiro que nem todos os peritos. Veja, eu pedi para o casal franquear a vocês todo o acesso. Tivemos acesso. A ideia é permitir a demonstração da verdade a todo custo. Não há o que ser escondido. É porque eles afirmam, por exemplo, que uma queda da cama não provocaria essas lesões. Eu vi uma perita afirmando que poderia, dependendo da dinâmica e do que a criança estivesse fazendo na cama. Nós entrevistamos disseram que não. Então, isso dificulta a sua defesa? Não dificulta, porque o que eu posso trazer para vocês, e me esforçar muito para trazer para vocês, é contra toda essa probabilidade que os peritos ainda trazem, que é pouco provável que um acidente doméstico tenha ocorrido, em contraposição a essa probabilidade, é a impossibilidade desse casal. Exatamente? Eu estou dizendo exatamente que, contra toda essa probabilidade, ou baixa probabilidade de um acidente doméstico, que é baixo, é pouco provável, como tem afirmado, né, que tenha sido um acidente doméstico. Eu tenho no outro lado dessa balança um casal coeso, uma família unida, pessoas de caráter e vários testemunhos, inclusive do círculo doméstico, da relação afetuosa e carinhosa dessas pessoas. Mas tem que haver uma explicação para essas lesões. E aí as autoridades vão fornecer essas explicações. Recentemente eu recebi um vídeo, antes mesmo desses episódios, antes mesmo desse dia 8 de março, de um bebê de 9 meses que arrasta uma escada por 2 metros, para debaixo de uma janela e sobe 6 degraus. Este é o vídeo ao qual o advogado se refere para exemplificar seu raciocínio. Um bebê sobe a escada para ver a janela. Eu falei isso com o inspetor, por exemplo. Eu falei isso, inspetor, se chegasse aqui um casal afirmando que uma criança arrastou uma escada e que pulou pela janela, o senhor acreditaria? Ele falou, olha, estou na polícia há muito tempo, jamais acreditaria nessa história. Eu mostrei o vídeo. Inacreditável. O que o senhor acha que possa ter acontecido, então? Certamente um acidente doméstico. Essa dinâmica precisa ser explicada. Doutor Leonardo Barreto, como advogado do pai da criança, o que o senhor quer deixar claro? Quero deixar claro que nosso momento de maior esperança é que tenhamos uma resposta produtiva, clara e objetiva da Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Meu papel aqui não é incriminar ninguém, é buscar a verdade. Qual é a verdade? A verdade, no meu modo de ver, a alegação que uma criança cai de uma cama e gera aquelas lesões inteiras naquele laudo não tem o menor cabimento, chega a ser patética. Todo mundo quer saber por que ele morreu, de que forma ele morreu e por que causou isso. Até que ponto a morte pode ter sido causada por um acidente doméstico? 0. Eu quero ver algum perito, se tiver, atestar que essas lesões inteiras, que você já deve ter analisado, possa ter sido causado numa queda de uma criança de uma cama.
Em cada relato, em cada imagem, em cada exame, as pistas do que aconteceu aqui. As lembranças de um menino cativante de apenas 4 anos reforçam ainda mais a necessidade de respostas. Doutor Jairinho, Monique, como é que vocês se sentem depois dessa entrevista, essa longa entrevista? Cabrini, a última coisa que a gente queria estar passando nesse momento é isso que a gente está passando agora. Mas eu conversei com ela também entendeu que seria importante dar essas informações no dia de hoje para que as pessoas pudessem conhecer a gente também. A morte do Henri vai afetar a união entre vocês? Não vai. Agora a gente está afetado, agora a gente está doído, a gente está massacrado, a gente está arranhado, a gente está desamparado, a gente está ferido, mas a gente quer que isso tudo seja esclarecido para que a gente possa dar um alívio no coração, sentir a paz. A gente só quer ter paz. Era a única coisa que a gente queria desde o início, paz. Família, unidade, amor. Só isso. As investigações estão só no começo, vocês podem ter certeza que a gente vai acompanhar de perto.